Então vamos para o 17º material produzido para a produção de filmes. Aqui no site da lenderbook.com já tem 16 filmagens que estão na forma de popcorn. Vocês podem localizar o material. E agora vamos para o 17º, que vou utilizar para fazer. Então vamos começar a partir dessa informação que eu postei, que foi uma solução que eu encontrei para reduzir a quantidade de odor dos meus braços. Para mim funcionou, não sei se vai funcionar para outras pessoas, mas eu acredito que se funciona para um humano, deve funcionar para outros também. Algumas informações. Lembrando que esse material está disponível para a produção literária, para a produção de filmes, produção de mini-contos e de filmagens também. Vocês podem utilizar da forma que vocês quiserem. Os materiais não são exclusivos de ninguém. Cada um pode usar as mesmas partes quantas vezes quiserem. Não é uma concorrência, vocês podem utilizar da forma que quiserem as informações. E para vocês utilizarem, para saber a ordem correta, vocês têm que assistir o vídeo de trás para frente. Quem tiver sistema de extração de informações, basta apenas coletar o vídeo do YouTube e colocar em seu HD no seu computador. Eu autorizo vocês pegarem o vídeo e colocarem dentro do HD de vocês, ou qualquer outro tipo de sistema magnético. Algumas informações estelares que eu ocupei a minha mente nos últimos dias. Informações de comércios com extraterrestres. Algumas dicas de como você poder canalizar dinheiro a partir de culturas extraterrestres mais inteligentes. Eles apreciam muito a nossa música popular brasileira. Então, os artistas que tiverem interesse em comercializar excitação com essas civilizações podem fazer videoclipes bem elaborados e harmônicos que vão conseguir uma grana extra através dessas culturas extraterrestres. Aí eu coloquei até um slogan aqui, ó: pagamos a chuva para a agricultura com música popular brasileira. É um tipo de moeda que pode ser comercializado com uma civilização que tenha tecnologia de auxiliar na quantidade de chuvas de uma determinada região. Esse aqui é meu extraterrestre favorito, que é meu amigo. Eu fiz uma exposição em relação a ele. Algumas informações estelares, que é do conhecimento da ufologia. Aqui parece uma taxinha, mas não é uma taxinha. Nós já vimos várias fotos disso no grupo que eu pertenço, o grupo científico. Aqui é um exercício das minhas pós-graduações que eu realizei hoje. Lembrando que para vocês acessarem as informações, vocês têm que paralisar o vídeo para fazer a leitura. Foi a forma mais econômica que eu encontrei, gastando apenas energia, de poder guardar as informações. Aqui umas informações estelares também, que dão excelentes filmes. Desenhos animados também, vocês podem fazer desenhos animados. Eu fiz uma hierarquia aqui de complexidade de seres, né? E não é uma hierarquia de inteligência. Você tem que entender que podem existir seres energéticos puros tão inteligentes quanto seres vegetais. E pode existir bióticos, que são seres biológicos, tão inteligentes como seres de luz também.
e seres de luz com uma inteligência reduzida a um nível de um micro-organismo, conforme for a necessidade do ser de luz dentro da cadeia civilizatória em que ele está contido também. Algumas outras informações estelares. Quem gosta de ficção científica vai, através dessas postagens, vai ter muitas ideias de como desenvolver histórias belíssimas do século XXI sobre artefatos e civilizações de outros planetas. Uma informação da Unicef, que é muito triste: 3.000 crianças cruzaram fronteira entre Guatemala e México em janeiro. Isso aqui merece uma priorização de ações para corrigir esse problema. Aqui foi uma sequência de 8 perguntas que eu fiz para o governo americano. Ele foi feito no dia 2/2 de 2019. Eu notei uma diferença muito grande das perguntas que eu fiz para o governo russo em relação ao governo americano. O governo russo, ele adotou uma tática de verificar qual era o potencial de raciocínio que era possível abstrair numa velocidade muito rápida a partir de perguntas complexas. E o aprendizado que eu tive através das perguntas dos americanos é a minha capacidade de reação diante de perguntas que fossem instigantes, embaraçosas, com o objetivo de testar o fator de equilíbrio das respostas. Como se tentasse perceber se eu tivesse um tipo de equilíbrio homeostático em coordenar as respostas diante de perguntas altamente capciosas, no sentido de gerar um fator inesperado no ambiente. É uma capacidade, é como se eles quisessem testar a minha capacidade de reação diante de uma dificuldade. Foi nesse sentido que eu consegui interpretar as informações. Opa, tem que paralisar. O evento começou com um hino, que eu gosto de fazer os eventos que eu faço publicamente a partir de hino. Aqui foi 1 hora antes de atividades, eu peguei algumas informações do tipo de público que estaria participando, através de equipagem de inteligência artificial, e fui procurando disseminar as informações no idioma inglês através do Google Tradutor, para tentar harmonizar a entrada das perguntas. Foi me solicitado que eu evitasse o constrangimento de autoridades, e também durante o jogral cultural me foi solicitado que eu não colocasse música para evitar conflito com os direitos autorais. Procurei colocar flores vivas para sintetizar uma harmonia em torno da vida. Aqui foi um personagem, não sei como é que fala, se é Hubby ou Wibby, sei lá como é que fala, no qual sintetizava o cérebro. Inicialmente eu tinha planejado colocar todas as 31 imagens, que são semelhantes, o que muda é apenas o texto, apenas numa única tela, mas existe limite do Tumblr de apenas 10 imagens por cada postagem, então eu tive que separar em 3. Esse foi o meu erro de planejamento dentro desse tipo de informação.
Essas informações do Hub eu vou deixar disponibilizado na Lenderbook. Quem quiser, vai bastar apenas acessar o arquivo zipado da história de Hub e vai ter acesso a todas as telas com informações. Que já era a parte inicial do projeto. Eu estava me aquecendo para pegar a frequência cerebral das pessoas que estivessem observando o jogral. E aqui já era um aquecimento prévio de informações de terceiros que estavam canalizando no momento em que eu comecei a desencadear a atividade. Algumas informações conflitantes que surgiram na manhã de sábado, que eu precisei colocar à amostra. Não eram acertos de contas, eram pessoas que estavam em conflito e que, de certa forma, encaminharam os fluxos para mim na manhã de sábado, e eu resolvi colocar as informações aqui. Quero deixar claro que a minha mente está 100% harmônica. Eu não estou passando por nenhum tipo de conflito psicológico atualmente. Já estou assim há mais de um ano, com mais equilíbrio do que falta de equilíbrio. Esse aqui é um mini conto, Condenado à Vida Eterna, a partir de ondas de frequência que chegaram no meu cérebro na manhã de sábado. Eu achei interessante, aí eu quis brincar com o meu cognito a fim de reunir todas as informações dissidentes que queriam me encaminhar para o conflito, no qual eu transformei nessa obra de arte aqui. Ela também está disponível no site da Lenderbook e pode servir também como um filme ou um pequeno vídeo sobre o assunto. Acho que dá uma história bastante interessante também. Essa informação eu encaminhei para o Congresso Nacional. Eu trabalhei de uma forma mais técnica num e-mail corporativo que eu encaminhei, e também para a Federação Nacional de Comércio no Brasil, Fiesp. As ideias originais que deram origem à necessidade de alocação daquela fórmula. Essa foi uma transmissão que eu fiz para as pessoas que planejam deslocamentos para os Estados Unidos da América. Eu já estava mais ou menos sobre a influência das ondas americanas. Então, foi natural que a visão que aflorou desse comunicado, ele estava orientado junto com o pensamento americano. Pode ser que existam outras colocações, outras realidades em que existam relações lógicas mais diferenciadas e mais harmônicas do que essa que foi colocada também. Essas perguntas estavam no Nestlé da Casa Branca. Eu simplesmente tive o trabalho de responder cada uma das 5 perguntas que estão aqui e quis fazer de forma pública para que as pessoas pudessem compreender a minha visão do ocorrido. Essas informações são as informações preliminares que eu estava preparando os testes da historinha para ver se era viável colocar a informação.
São 10 telinhas. Isso aqui já era sexta-feira passada. Quero deixar claro mais uma vez que as informações que eu divulgo, elas não são apenas informações que eu tenho acesso, tanto em nível de ondas mentais, como de Nestles que eu assino. Igual essa aqui, por exemplo, é um Nestle que eu assino da Casa Branca, que me gerou um insight que é justamente essa frase aqui. Algumas informações bancárias, o meu saldo, o meu pobre saldo. Uma postagem desse Canto de Amores que eu achei muito bonita, aí eu resolvi colocar aqui. Uma música bonita, padaria, achei interessante. Ana Vitória, estou gostando muito de ouvir as músicas da Ana Vitória. Pablo Vittar, gosto também muito das músicas. Informações ufológicas para filmes científicos. Eu acredito que no século XXI vai bombar muitas informações ligadas à ufologia. Livros vão ser vendidos largamente e filmes também vão ser muito disputados por muitas pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas da nossa civilização, elas não têm cultura ainda extraterrestre. Né? Elas têm cultura ligada extremamente ao que elas percebem das suas atividades laborais no plano físico. Então, quando se começarem a divulgar a existência de seres extraterrestres e for mais liberada a informação para todo mundo, a tendência vai ser as pessoas começarem a se preparar para esses novos mercados que forem abrindo. E à medida que elas forem se preparando, elas vão tentar conhecer a cultura, a organização de comércio, as formas com que as pessoas têm relações jurídicas entre si nesses outros lugares. Então, quem começar a se preparar de agora, quando houver a abertura planetária, então ficará mais próximo de realização de trocas do que as pessoas que ficaram apenas na cultura, enraizadas dentro das tarefas domésticas e empresariais que elas se vinculam. É aquele lema do pioneiro, né? Quem veio primeiro explorar o Brasil e se denominou um bandeirante andando pelas florestas e pelos campos foram os que conseguiram maior quantidade de parcela de terras. Então os retardatários ficaram nas cidades, abastecendo do que essas fazendas de engenho elas produziam. A mesma coisa é com ufologia. Quem ficar enraizado apenas no seu mundinho de que só existe vida aqui no planeta Terra, quando abrir o mercado espacial, essas pessoas vão ficar reduzidas dentro de um nível de atividade que elas não vão ter acesso a uma infinidade de situações e coisas que se projeta comercialmente.
Aqui foi quando se pediu que fizesse a entrevista. Geralmente as solicitações elas não partem de uma necessidade minha, não. Eu recebo o fluxo de pensamento no qual pede a entrevista. Raramente eu me ofereço para fazer a entrevista. São todos pedidos. Aqui é um conhecimento sobre ética, a evolução da ética. Então, estão todos na Linderbooks, conhecimento sobre ética. Vocês não se preocupem em perder tempo observando o vídeo. Então, o que eu faço? Eu procuro, vamos dizer aqui, auxiliar as pessoas nessa abertura em relação aos extraterrestres. Aos pedidos. Então, eu recebo uma onda, um fluxo de pensamento em que me pede uma entrevista. Eu avalio se é benéfico a entrevista e depois dessa avaliação, conforme for o estilo do grupo que pediu, eu desencadeio o fluxo. Tem fluxos que preferem que os fatos sejam organizados e gerados na mesma hora em que se vincula a ação de digitar na rede social. Tem outros não, tem outros que preferem trabalhar para ganhar mais informações prévias antes do lançamento de uma série de perguntas em uma rede social. Depende dos estilos. Aí só seguindo os fluxos e você consegue fazer as entrevistas. Raramente eu me ofereço para fazer a entrevista. Sempre é um pedido de alguém ou de um grupo para que a entrevista seja realizada. – 23 minutos de vídeo. A ética do coletivo é muito importante para quem planeja no futuro ter relações com outras culturas estelares. É como se fosse um padrão de comportamento em que as pessoas devem seguir se elas desejam realmente fazer transações com outras culturas. De repente, você entra em contato com uma cultura que ela tem como prioridade um avanço de consciência em cima de um sentido de luta, em que a pessoa deve se sobrepor diante das dificuldades. Então, se você é uma pessoa que tem um tipo de valor que na hierarquia é de harmonia, de repente você estabelecer com uma pessoa que uma civilização que exija superação, você possa entrar em conflito, né? Essa superação no topo da hierarquia. Então, compreender o que é ética dentro do relacionamento é muito importante para evitar problemas futuros com outras civilizações. Porque, como aqui no planeta Terra são 195 unidades federadas, existem também flutuações de hierarquia de valores, no qual uns valores preponderam sobre outros. Então, às vezes, a relação lógica existe uma quebra dentro da estrutura do raciocínio, em que você não consegue identificar um valor como sendo superior a outro. Então, se você entende os conceitos de ética, você consegue encontrar
Qual é o tipo de relação e de comportamento comum que você pode produzir efeitos jurídicos com outra civilização que difere do seu modelo de desenvolvimento. Então, por isso é fundamental, cada vez mais, quando tiver essa abertura estelar, que as pessoas se especializem em ética. Porque uma ética de uma civilização que é guerreira não significa que ela seja algo abominável para uma civilização que é extremamente pacífica. Né? Então, você tem que encontrar uma relação em que as duas éticas possam se comunicar e estabelecer os acordos estelares dentro apenas daquilo que é comum para as duas civilizações praticarem um comércio ou praticarem relações humanas em torno de atividades estelares. Isso evita uma série de conflitos e guerras entre civilizações. Agir dessa forma. Eu prefiro trabalhar com civilizações que têm um nível de conceito ético elevado. Porque a gente consegue trabalhar dentro das nossas diferenças elementos comuns em que a gente pode formar negócios. Aí as chances de sucesso desses negócios é tão grande que vira uma aliança eterna em torno daquilo que é comum. O que não é comum, eu não vou tentar fazer com que a outra civilização mude a sua forma de pensamento, e da mesma forma, ela, dentro do acordo que faz comigo, ela não vai tentar me convencer de seguir o seu fluxo de desenvolvimento. Então a gente se tolera naquilo que a gente é diferente e une naquilo que a gente é igual e consegue estabelecer forças. No que a gente é diferente, eu não me intrometo dentro do valor da cultura, e a cultura também estabelece um rito de distanciamento daquilo que ela não agrada e percebe dentro da minha personificação, dos valores que eu incorporo. Ó, uma parte interessante de hiperfísica. Dá um filme excelente também. Essa notícia me preocupou, porque me fizeram ler, por indução, uma outra reportagem falando que depois de 2 dias da cirurgia, o presidente da República Federativa do Brasil já estaria trabalhando em um escritório provisório. Aí gerou um problema filosófico dentro da medicina. Inclusive eu até coloquei aqui alguma coisa a esse respeito. Bom,
vou finalizar esse vídeo. Vamos deixar essa informação para introduzir a próxima. E daqui a pouco eu faço o vídeo de número 18 com as informações catalogadas até o momento. Até a próxima!